Mateus capítulo 2. À medida que você vai encontrando, se coloque de pé. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante de Ti, perante o Senhor. Te suplicamos por misericórdia e clamamos a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração, alimentando a nossa alma e nos guiando, Senhor, segundo a Tua vontade. Abra os nossos olhos e nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei,
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O nascimento de Jesus não é visto por todos da mesma maneira. O nascimento de Jesus não é visto por todos da mesma maneira. Há reações distintas. Quando nós comemoramos o Natal, estamos aqui na igreja celebrando e glorificando Jesus, que é Senhor e Salvador da nossa vida. Outros reagem de maneira diferente, apenas celebrando os prazeres desse mundo. Outros acham que é apenas uma questão cultural e não tem nenhum valor espiritual e eterno. Há muitas reações, pontos de vista distintos em relação ao nascimento de Jesus. Nesse breve texto, irmãos, nós vemos também algumas reações. Vemos 3, especificamente, respostas básicas que os homens deram a Jesus em seu nascimento e que ainda dão a Jesus no decorrer da história. O evangelista Mateus, ele narra com muita clareza o Natal, o nascimento de Jesus, narrando não simplesmente a concretização das profecias da antiga aliança, mas mostrando como de fato o menino nasceu e como José foi tomado pela mão do Senhor, sendo conduzido pelo anjo de Deus, indo ao Egito, retornando para Israel, indo para a Galiléia, habitando em Nazaré. Nós percebemos os detalhes de Mateus nessa pesquisa acurada que ele faz do nascimento de Cristo, mas sobretudo o evangelista Mateus, que é inspirado, que foi inspirado pelo Espírito para escrever o texto inspirado, o texto sagrado, revelando assim, não simplesmente a obra de Cristo, o ensino de Cristo, mas o nascimento de Cristo, e como o nascimento de Cristo significa para o povo, para a igreja, para Israel, para cada um de nós. O que é que esse nascimento significa e como esse nascimento foi visto pelo povo da época e como o nascimento de Jesus é visto pelas pessoas hoje em dia. Eu gostaria, portanto, à luz desse texto, de trazer, irmãos, o seguinte tema: reações sobre o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus teve algumas reações. As pessoas que estavam ali reagiram distintamente ao saber, conhecer, ao tomarem ciência do menino que nasceu em Belém. A primeira reação é a reação de indiferença, porque perceba o que diz o texto no capítulo 2, no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ou seja, aqueles magos chegam naquela cidade em Jerusalém, diante do aguçado conhecimento de que Jesus estava para nascer, tinha chegado, o Deus encarnado, entrado na história. Versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Versículo 4, vamos ler juntos? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Houve uma convocação. Os religiosos daquela época, os religiosos ali em Jerusalém, foram questionados sobre o lugar onde Cristo deveria nascer, o lugar em que o rei prometido deveria nascer, o lugar do Messias, em qual cidade ele deveria nascer. Então diz a palavra no versículo 5, em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá,
porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Atente aqui para mim um instante, irmãos. Esses religiosos foram indagados acerca da cidade, do local em que o menino, o Messias, iria nascer. Eles então, diante de uma pesquisa acurada, citando o livro do profeta, em Mateus capítulo 2, versículo 6, ele cita Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz: Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor, porque de ti sairá o guia. Eles então interpretam o texto de Miqueias, então dizem para o povo: é na cidade de Belém. É essa cidade que o rei dos judeus vai nascer. Respondendo então à pergunta dos magos que vieram do Oriente, da região de Ur dos Caldeus, da Babilônia, quando o povo do Senhor passou um período de 70 anos no exílio, eles vieram dessa região. Havia sábios ali, tementes a Deus, um povo que não fazia parte da nação de Israel, mas que tinha conhecimento de Cristo, que era temente a Deus. Então eles ouviram a resposta: vai nascer em Belém. Entretanto, os religiosos expressaram muita indiferença. Eles não ficaram curiosos. Eles entenderam e identificaram a cidade, mas não foram à cidade. Eles não foram adorar o rei dos judeus. Eles não foram visitar José e Maria na cidade de Belém para adorá-lo. Eles apenas identificaram a cidade e apenas responderam para os magos, responderam para o rei Herodes, dizendo: é a cidade de Belém, mas ficou nisso. Eles não elogiaram, não honraram, não fizeram uma caravana para ir para aquela cidade. O texto é muito claro, mostrando a indiferença desses religiosos, escribas e principais sacerdotes, que se mantiveram indiferentes diante da notícia do nascimento de Jesus. Perceba, o rei dos judeus nasceu. O menino que foi prometido pelos profetas da antiga aliança nasceu. Ele chegou, o Deus encarnado. Eles então identificaram a cidade, mas eles se mantiveram indiferentes. Eles foram indiferentes, apáticos, desprovidos de qualquer tipo de emoção, de reação, de adoração, de louvor em relação ao nascimento de Jesus. Eles não foram àquela cidade. Essa é a primeira reação, a reação de indiferença, de apatia. Para estes, não faz sentido algum se é bom, se é ruim, não há nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de reação. Eles entendem, eles conhecem, eles compreendem das Escrituras, muitos até mesmo os religiosos, que sabem da palavra de Deus, mas que não têm nenhum tipo de reação de adoração, de louvor. E essa reação de diferença é também vista nos nossos dias, quando muitos são indiferentes ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Muitas vezes nós convidamos alguém para vir para o culto e alguns dizem: não, eu vou depois. Não, depois eu adoro. Não, eu sei que é verdade, eu sei que eu tenho que me ajeitar, eu sei que eu tenho que ter uma vida certa, uma vida diante do Senhor, mas eu não quero agora. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho meus afazeres, eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho meu lazer, tenho meus sonhos, tenho meus planos, tenho que ganhar dinheiro, tenho muita coisa para realizar ainda, tenho muita coisa para dar conta, eu não tenho tempo. E Jesus, portanto, está no meio do seu povo, no dia do Senhor. O povo se reúne para adorar a Deus, o Cristo que nasceu nos nossos corações e que tem nascido também no coração de muita gente. A gente se reúne para adorar a Deus e muitos se tornam e se mantêm indiferentes diante da santa convocação do Senhor, diante de estarem na presença de Deus, diante do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo não é simplesmente o fato dele ter nascido, né, há mais de 2000 anos atrás em Belém e ter habitado em Nazaré,
Mas o nascimento de Jesus revela o fato de que ele esteve em nosso meio e está no nosso meio. Ele veio fisicamente, habitou em carne, foi crucificado, sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Deus Pai. Mas ele está também em nosso meio, o seu Espírito está em nós. Ele habita em nossa vida, ele está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Paulo diz que quando nós oramos, nós estamos perante o Senhor, na presença de Deus. Quando o povo se reúne para adorar, o povo está na presença de Deus, diante do Senhor. Ele está conosco todos os dias, até porque o nome dele se chama Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia afirma que ele mesmo disse que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos. É Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem dá discernimento para a gente realizar aquilo que é certo segundo a sua vontade. É Ele que vem com o seu Espírito Santo alertando-nos do pecado para não andarmos no trilho de Satanás. Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e diante dEle a gente adora, diante dEle a gente glorifica, diante dEle a gente obedece. Nós não podemos, irmãos, ter uma reação de indiferença, mas existe nesse mundo essa reação, infelizmente, de gente que é indiferente a Cristo Jesus. Essa reação não foi uma reação apenas no nascimento, mas é uma reação que acontece durante todo o ministério de Cristo. Gente que reagia com indiferença, gente que via Jesus com indiferença, gente que menosprezava Jesus, gente que não respeitava Jesus, até porque ele foi crucificado, foi desprezado, maltratado, humilhado. A indiferença também existe nos nossos dias. Eu pergunto para você, você tem sido indiferente em relação à presença de Cristo? Olhe para mim aqui, você é indiferente em relação ao que Jesus quer fazer na sua vida? Você tem sido indiferente em relação ao chamado dele para você? Você é indiferente em relação ao culto? Para você, tanto faz, está aqui ou não? Ou vem por obrigação? Ou porque é apenas uma agenda de final de semana? Você é mesmo apenas um religioso que não tem vida com Deus? Que age com Deus e vive a sua vida com Deus apenas uma vida pautada pela religiosidade, mas sem compromisso de relacionamento algum? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Quais são as justificativas e as desculpas que você dá para Deus para ser assim indiferente? Quais são as explicações? Porque justificativas diante de Deus não existem. Podem ser falsas justificativas para você, mas são falsas. São apenas explicações. Até quando você vai ser indiferente em relação ao culto? Porque no culto a gente está na presença de Deus. Até quando você vai ser indiferente em relação à sua missão no corpo de Cristo? Porque você faz parte desse corpo, você é membro desse corpo e você tem uma missão. Até quando você vai ser indiferente em relação à evangelização, à pregação do evangelho que você tem que realizar, fazer e dar para outras pessoas? Quem você tem discipulado? Porque o próprio Jesus Cristo disse isso, que a gente deve fazer discípulos. Quem são os seus discípulos na fé, os seus filhos na fé? Até quando você vai ser indiferente em relação a isso? Isso mostra, irmãos, que a indiferença, isto é, a falta de louvor, de obediência, existe. Entretanto, nós não podemos abrir o nosso coração para essa reação. A segunda reação é a reação de hostilidade. Porque veja o que diz o texto no versículo de número 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Quem foi que disse isso? Herodes. A pergunta que nós podemos fazer: Herodes queria realmente adorá-lo? Claro que não.
A reação de Herodes não é de adoração. Embora ele diga que quer adorá-lo, mas a real reação de Herodes é de hostilidade, isto é, perseguição. Porque perceba o que diz aí, a partir do versículo de número 12. Entrando na casa, viram o menino e sua mãe. Versículo 12, perceba, versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de quem? Regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, eles foram orientados pelo próprio Deus para não regressarem por aquele mesmo caminho, porque eles seriam, de fato, perseguidos por Herodes. Veja o que diz o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? Para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Versículo número 16, vamos ler juntos? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Isto é, a reação de Herodes é uma reação de perseguição, é uma reação de hostilidade. Ele procura matar aquele menino. Ele dá um decreto então para que todos os meninos abaixo de 2 anos sejam mortos. E houve então uma grande matança. Imagine só, em uma região, crianças, meninos de até 2 anos serem mortos. Veja a calamidade. Versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Que é uma profecia do profeta Jeremias, relatando essa matança que aconteceu na cidade, naquela região de Belém. Perseguição, hostilidade. Essa é uma segunda reação em relação ao nascimento de Jesus, em relação ao próprio Cristo. Não somente no Natal, mas também em toda a sua trajetória. Cristo, ele é perseguido até hoje. Isso mostra a realidade de que Jesus Cristo está vivo, porque ninguém persegue alguém que está morto. O mundo persegue Cristo que está vivo. Perseguição em relação à palavra de Cristo, perseguição em relação ao ensinamento de Cristo, perseguição em relação à obra de Cristo, porque muitos estão dizendo aí que Jesus não morreu pelos nossos pecados, morreu apenas porque foi um revolucionário na Palestina. Perseguição em relação às verdades operadas por Cristo, os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais, onde muitos afirmam que é apenas mitologia, que não é o Deus encarnado. Dizem por aí que ele não operou milagres, que ele não ressuscitou, que o que ressuscitou foi apenas a sua mensagem na boca dos apóstolos. Uma ressurreição ideológica, mas não uma ressurreição física. E há perseguição em todo o mundo, onde o mundo que é conduzido por Satanás persegue as verdades de Cristo, persegue o próprio Cristo, tentando atingir o seu corpo. E eu pergunto para a igreja: quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Igrejas que são perseguidas em todo o mundo, porque abraçam a fé, porque abraçaram a Cristo, porque querem viver não em conformidade com os padrões do mundo, mas em conformidade com os padrões estabelecidos por Cristo e seu Evangelho. E há então perseguição, e há então hostilidade. Essa é uma terceira reação, aliás, uma segunda reação em relação a Cristo, o seu nascimento. Perseguição. Se perseguiram a Cristo, também vão perseguir a igreja de Cristo. Se perseguiram o mestre, hão também de perseguir os seus discípulos. Se
você é discípulo de Cristo, você também é perseguido. Se não há perseguição, então há falta de fidelidade a Deus. Porque conforme disse o apóstolo Paulo, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Há essa segunda reação, a reação de hostilidade. Eu tenho, irmãos, absoluta certeza que o mundo caminha para uma perseguição ainda maior. O mundo jaz do maligno. E nós estamos em passos largos para a consumação dos séculos, para o cumprimento das promessas futuras do Senhor Jesus, onde um dia Ele voltará. Mas até que isso aconteça, a perseguição vai aumentar. Os valores serão deturpados. O mundo vai se voltar contra a igreja e contra os valores da igreja. Haverá uma perseguição cada vez maior. À medida que os anos vão passando, à medida que o tempo vai passando, o mundo cada vez mais vai se levantando contra a igreja. É por esta razão que muitos vão apostatar da fé, muitos vão abandonar Cristo, muitos vão achar que verdadeiramente é uma palavra preconceituosa, é uma palavra fundamentalista, é uma palavra racista, uma palavra totalmente desapropriada daquilo que o Evangelho propõe, e vão de fato caminhar na mentira propagada por Satanás que o mundo está anunciando. E muitos vão pensar, realmente as coisas mudaram. Realmente as coisas mudaram. Precisamos mudar também. Algumas igrejas vão afirmar, vamos fazer uma atualização da Bíblia para ser mais acessível à cultura secular. Vamos abrir espaço das Escrituras para aquilo que a Bíblia chama de pecado, mas vamos interpretar de uma maneira diferente. E aí você tem então igrejas, para não sofrerem perseguição, que vão aprovar, vão endossar o casamento homossexual, que é contrário à palavra de Deus. Vão abraçar e vão endossar um culto que não é mais culto, é show, para ser acessível à cultura secular. Vão endossar e vão abraçar as culturas, práticas culturais, que não são aprovadas pela palavra de Deus. Pecado, transgressão, carnalidade. Igrejas que culturalmente são chamadas de igrejas inclusivas, emergentes, que não são mais igrejas. Foram descaracterizadas pelas pressões do mundo. A mídia aplaude esse tipo de igreja. O mundo aplaude essas igrejas. Eles gostam disso. Eles gostam de um lugar que satisfaçam as suas ideologias. Eles gostam de um ambiente que abrace o coração carnal. Eles gostam de ouvir mensagens que massageiem o ego, que digam, você pode viver assim, você pode ser assim, você não precisa abandonar o seu pecado, isso é uma coisa do passado. As coisas mudaram, com o único objetivo de serem acessíveis ao mundo, parecidos com o mundo, abraçando uma cultura mundana. Igrejas que anteriormente eram firmes e bíblicas se tornaram mundanas e seculares. Nessas igrejas não há perseguição. Não há perseguição. Lembre-se, a igreja é marcada pela hostilidade. A igreja é marcada pela perseguição. Se as coisas estiverem muito em paz com o mundo, as coisas não estão muito boas. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo persegue a igreja de Cristo. A terceira e última reação, irmãos, é a reação de adoração. Porque essa adoração, ou essa devoção, ela é muito clara e real no versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, vamos ler juntos? E perguntavam,
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Diferentemente da falsa adoração anunciada por Herodes, a adoração anunciada pelos magos é uma adoração real, concreta, verdadeira, fidedigna. Tanto é que eles vão realmente perguntar para os escribas e sacerdotes de Jerusalém qual é a cidade que esse menino ia nascer. Eles então falam que é Belém. Herodes então os enviam para essa cidade e eles vão. No versículo de número 9 diz a palavra: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles estavam realmente contentes, alegres, por causa do nascimento de Jesus. E porque Deus estava os guiando para irem para aquela cidade. Diz a palavra no versículo 11. Vamos ler juntos? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, eles realmente adoraram a Deus. Intenso júbilo, intensa alegria, contentamento, satisfação. Deus estava guiando esses magos. A palavra mago é uma transliteração, uma tradução literal do grego, que significa sábio. Eram homens sábios, tementes a Deus. O texto não diz que eram 3 reis, mas eram magos. E que eles foram então conduzidos pelo próprio Deus, nessa estrela, para irem adorar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o menino. Diz o texto no versículo 11 que o menino estava na casa, Maria estava na casa. Ou seja, eles não estavam mais numa estrebaria, eles estavam na casa. Então é bem provável que essa visita aconteceu 1 ano ou 2 anos no máximo do nascimento de Jesus. Eles já estavam em uma casa. Então diz a palavra que eles se prostram e adoram a Deus. A adoração, irmãos, é homenagear o Senhor, é expressar pela boca louvores, palavras de engrandecimento a Deus. Eles então elogiaram o Senhor, honraram o Senhor, abriram a boca e adoraram a Deus. Essa é uma reação de adoração. Essa reação de adoração também é vista em toda a trajetória de Jesus Cristo. Quando nós percebemos, irmãos, discípulos adorando ao Senhor, pessoas que foram convertidas pelo poder do Evangelho, adorando a Deus. Ou nós percebemos pessoas que receberam milagres e curas, que foram transformadas por Cristo, levantarem voz de júbilo e de adoração ao Senhor. Essa é uma reação que todos nós devemos praticar, a reação de adoração. Não é indiferença, não é perseguição, mas é adoração. Adoração ao Cristo que veio, adoração ao Cristo que é, adoração ao Cristo que virá, adoração ao Cristo que se faz presente em nosso meio, adoração ao Cristo que habita em nosso coração, adoração àquele que de fato conduz a nossa vida, adoração àquilo que Ele tem para nos falar, para nos dizer, para estarmos atentos e adorando na maneira como nós recebemos a Sua palavra. Você aí sentado, ouvindo a pregação do Evangelho com atenção, com reverência, anotando as lições importantes para a sua vida, você está adorando a Deus. Você não é uma pessoa passiva, você está adorando, você está entendendo a voz de Deus, você está se apropriando do Evangelho, você está sendo alimentado pela palavra do grande Rei, Cristo Jesus. Não é indiferença, não é perseguição, não é tempo ruim. Para aqueles que querem adorar, não existe tempo ruim. Não existe tempo ruim para adoração. Não existe tempo ruim para vir para a igreja adorar a Cristo. Não existe tempo ruim para estarmos juntos como família, louvando e bendizendo a Deus. Lembre, por exemplo, de Paulo e Silas. Na cidade de Filipos, foram perseguidos, maltratados, açoitados publicamente e foram presos, levados ao cárcere, ficaram amarrados no tronco. E diz Lucas que eles, por volta da meia-noite, adoravam a Deus e cantavam louvores ao Senhor.
Não existe tempo ruim para quem é adorador. Quem você é? Você é um indiferente? Você é um perseguidor? Ou você é um adorador? Essa adoração, ela passa da boca, ela passa de expressões. Essa adoração é uma adoração concreta, real, porque diz a palavra que eles entregaram riquezas, abrindo os seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, que é uma referência ao Salmo 72, versículo 10, que diz que os gentios iriam presentear o rei com tesouros. Adoração não é simplesmente da boca para fora. A adoração tem que ser concreta. E eu não estou dizendo aqui que você tem que trazer ouro, incenso e mirra. Eu estou dizendo que você tem que se envolver na obra. Você tem que agir de um modo concreto na sua adoração a Deus. Sirva ao Senhor com os seus dons e talentos. Sirva a Deus com aquilo que você tem para servir. Adore a Deus concretamente, não apenas da boca para fora. Entregue os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor. Você é adorador, então se envolva, seja fiel. Se envolva no corpo de Cristo, na sua função. Adore com as suas ações. Adore vivendo em santidade. Adore de modo concreto, não apenas levantando as mãos e falando, mas com ações, com prática, com conduta, glorificando a Deus em tudo que você faz, adorando ao Senhor no seu trabalho, adorando a Deus com a sua boca, no trato com as pessoas, agindo com honestidade, em louvor ao Senhor, agindo com integridade para glorificar a Deus. Aquilo que você for fazer, comer, beber, que você faça para a glória de Deus. Que o seu relacionamento seja para a glória de Deus, que o seu casamento seja para a glória de Deus, que a educação que você tem com seus filhos seja também um ato de adoração a Deus, que o seu envolvimento com a igreja local seja também uma expressão dessa adoração, que o seu serviço na casa de Deus seja uma expressão dessa adoração, que a sua ação de ofertar e dizimar seja também uma reação dessa adoração. É muito fácil, querido, você adorar da boca para fora. Adoração mesmo é prática, é atitude, é vida com Deus. Envolve uma transformação de rota, uma conversão de mentalidade, de prática. Envolve de fato uma mudança interior que se expressa na conduta, na vida. Devoção. Devoção que faz esses homens, esses sábios, andarem muito, saindo da Babilônia, de Ur dos Caldeus, descendo para Jerusalém, voltando mais um pouco para Belém. Pessoas que andaram. Você tem andado na trajetória de Deus? Você tem de fato praticado aquilo que Deus quer que você pratique? Você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva? Você está renunciando os seus sonhos, os seus planos para viver a rota do Evangelho? Você tem feito isso? Você tem de fato adorado a Deus, querendo até mesmo ganhar um pouco mais do seu trabalho para ter mais tempo na obra do Senhor, no reino de Deus, entendendo que melhor coisa é você semear as verdades da eternidade, porque esse mundo é passageiro e você não leva nada daqui. Você tem de fato andado na rota do Evangelho, dessa estrela do ponto de vista espiritual, que não apenas guiou os magos, esses sábios, mas através da palavra tem iluminado nosso caminho para andarmos em conformidade com a sua vontade e andando em ato de adoração. Não seja um Herodes que disse que adora a Deus. Eu vou adorar o Senhor. Acho que na verdade perseguia a obra do Senhor. Não seja um religioso apenas, que sabia muito bem da palavra e onde Jesus ia nascer, mas que era indiferente, não andava na trajetória. Não seja assim. Você sabe quem é Jesus, diz que crê em Jesus, afirma que adora Jesus, mas assim como Herodes e os fariseus, os religiosos,
não segue a rota, não pratica, não age, não vive. É uma adoração falsa, é uma fé falsa. Indiferença, hostilidade, devoção. Qual é a sua reação? Que a sua reação, meu querido irmão, minha querida irmã, seja a verdadeira devoção, a verdadeira adoração àquele que é o grande rei, Jesus, aquele que é o supremo pastor, Jesus, e aquele que é o perfeito renovo, Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar.